Graças a Deus. Bem, estamos aqui reunidos nesta noite na Igreja Casa de Oração, em Jardim, Bom Retiro, São Gonçalo. Queremos agradecer os irmãos da FATEM, os irmãos do Seminário Batista Betel, a CEMIG e a igreja local, por estar nos acompanhando na finalização do estudo dos profetas menores. 12 profetas, tá? Nós temos profeta anti-exílio, profeta no exílio e profeta pós-exílio, tá? Só para lembrar que profetas no exílio é o profeta Daniel, no exílio, o profeta Ezequiel. São só 2 profetas no exílio, um no palácio e o outro no campo. No palácio é o Daniel e no campo é o Ezequiel. Pós-exílio, nós temos o profeta Ageu, né? O profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Pós-exílio, né? Já voltaram diante da ordem de Ciro. Essa ordem é cumprida por Dário, né? Eles voltam com os governadores Zorobabel e o governador Neemias. Voltam com o profeta Ageu, voltam com o profeta Zacarias e voltam com o profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, que tem o significado do seu nome de mensageiro. Ou seja, Deus fecha o Antigo Testamento com um mensageiro, tá? Que vem trazer uma mensagem do peso da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, que também está inserido no livro de Neemias, no capítulo 13, que fala sobre a restauração, Tobias expulso do templo, restauração da manutenção dos levitas, né, que é o ministério levítico sendo restaurado já no templo. Ou seja, se o ministério levítico está sendo restaurado no templo, isso quer dizer que os sacrifícios, mesmo sem a arca do concerto, os sacrifícios são restaurados, porque aqui está no capítulo 13, no verso 10 do livro de Neemias, o título: A restauração da manutenção levita. E essa manutenção do ministério levita é a manutenção do ministério levita em tempo integral, tá? Que é a grande discussão da igreja nos dias atuais. Os pastores devem ser integral ou semi-integral ou não integral, tá? O restabelecimento das observação do sábado também está aqui envolvido no capítulo 3 e no capítulo 4 de Malaquias, que está inserido em Neemias capítulo 10, verso 15, tá? E a condenação do casamento misto, já falamos também, que está inserida também no capítulo 3. Bem, e aqui ele começa anunciando uma pessoa, mas ele fala na personalificação de anjo. Diz assim: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, tá? E de repente virá ao seu templo, presta atenção, ao seu templo o Senhor. Olha só, aqui está em letra maiúscula: Senhor, o Senhor. E de repente virá ao seu templo o Senhor. A quem buscais, o anjo do concerto. Essa fala aqui do anjo do concerto já é o Senhor, tá? A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor dos Exércitos está dizendo
que vai vir o Senhor. E o Senhor dos Exércitos está dizendo que vai vir o anjo do conselho. E o Senhor dos Exércitos está dizendo que vai vir um anjo, um letra minúsculo, que preparará o caminho. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Por isso que é a rejeição de Jesus no Novo Testamento. E quem subsistirá quando ele aparecer? Vão fazer muita avaliação e não vão aceitar. Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O ourives é aquela pessoa, aquele profissional que prepara o bruto ouro no fogo. E o sabão, potência da potássio, né? Que lava, né? E tira a sujeira. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Esse Senhor e esse anjo do concerto, ele vai purificar o ministério levítico. Quando vai considerar a todos nós como ministro e sacerdote no reino de Deus. E os afinará com ouro e com prata. Então, ao Senhor trarão oferta de justiça. Bem, paramos aqui e vamos falar um pouco sobre esse anjo que está lá no livro de Isaías. Livro de Isaías, profeta maior, no capítulo 40, que vai trazer a seguinte informação para nós. 43 vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, com letra maiúscula. Palavra Senhor no Antigo Testamento é traduzido por Curios, dominador, dono, Deus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no erro vereda ao nosso Deus. Ó, está falando de um Senhor, e desse Senhor é Deus. Todo vale se exaltará, e todo monte, e todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, juntamente verá que foi a boca do Senhor que fez isso. Bem, quando o profeta João Batista, ele foi arguído se ele seria o Messias, ele falou: eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto, fazendo referência ao profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 3. O profeta Malaquias apresenta já, depois de Isaías, essa mesma pessoa como o anjo, como um anjo, que vai preparar o caminho, que é o que está, obrigado, que é o que está no capítulo 40 de Isaías. Bem, nós falamos aqui no versículo 5: e chegarmos ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. Aí aqui ele vai trazer a responsabilidade dos pecadores. Até os profetas anteriores, eles têm falado de desobedientes, têm falado em parte dos edomitas, dos filhos de Esaú,
tem falado dos impérios, mas aqui o profeta Malaquias ele vai classificar. Seria uma testemunha veloz contra os feiticeiros, quanto aos adúlteros. Já tinha falado lá da questão das mulheres, dos homens que estavam rejeitando suas esposas, casando com mulheres estranhas. Eu tinha falado do esposo que não estava obedecendo o conselho da mulher da sua mocidade, falando disso. Aqui ele vai falar direto que será uma testemunha contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro. Jornaleiro aqui, irmão, não é quem vende jornal, tá? Jornaleiro aqui não é quem vende jornal. Jornaleiro aqui é o trabalhador, porque o trabalho era feito em pagamento diário, então era chamado jornada de trabalho, tá? Então quando diz aqui que defrauda o jornaleiro, que defrauda o trabalhador, muitos judeus que poderiam fazer os estrangeiros de escravos, faziam os seus próprios irmãos de escravos, tá? E defraudavam, e perverte o direito da viúva e do órfão. Lembra que eu falei que o papel do sacerdote era ajudar as viúvas, ajudar o órfão? Isso eles iam no templo. Por isso que houve a instituição do diácono no capítulo 6, porque uma vez não tinha um templo, como é que as viúvas iam ser assistidas? Como é que os órfãos iam ser assistidos? Então a instituição diaconal é para mostrar que tanto a viúva e o órfão precisam ser assistidos pela igreja, e não só pelo templo, pela comunidade cristã. Isso está no capítulo 6 do livro de Atos Apóstolos. Perverte o direito também do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus vai fazer isso aí no verso 6, e vai dizer que eu não mudo com tudo que acontece, com tudo que é feito, com tudo que vocês fazem. A minha misericórdia dura para sempre. A minha misericórdia é de eternidade para eternidade. Mesmo que eu cobro diretamente aos líderes, mesmo que eu responsabilizei Judá por não ter guardado a obediência, ter tentado misturar com outros povos o sangue real, mas eu não mudo. Eu não mudo no sentido da misericórdia. Na continuação, no verso 7 do capítulo 3, diz assim: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Deus, através do profeta Malaquias, faz uma lembrança dos dias atuais. Por quê? Porque no livro de Ezequiel, o povo vai reclamar. Ezequiel é um profeta exílico. Olha que atenção, olha o parecer. Nos dias do profeta Ezequiel, eles usavam um provérbio que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se engordaram. Ou seja, os meus pais pecaram e o resíduo da uva verde ficou no nosso dente. E essa fala, ela é passada dentro do exílio até o pós-exílio. E Deus vem, restaura essa fala quando diz: ó, na realidade, o que vocês estão fazendo aí, seus pais fizeram. Ao passar o Jordão, ao passar o Mar Vermelho, certo? Então, desde o dia dos vossos pais, vos desviastes do meu estatuto e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei
para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: o que havemos de tornar? O que nós podemos fazer para melhorar? Tem a lei aí, tem as escrituras, temos escritos. Aí Deus fala um detalhe importante, que é justamente o detalhe de Neemias, tá? O detalhe de Neemias, que vai dizer: a irresponsabilidade do ministério sacerdotal, de culto, de adoração, falha, porque vocês deixaram o compromisso de vocês. Qual era o compromisso de vocês? Manter a tribo de Levi à disposição do templo, ou seja, de vocês. O combinado, não sei nem se eu posso usar essa fala, mas a ordem divina foi: as 11 tribos trabalham e entrega o dízimo para a tribo de Levi, porque as 11 tribos têm herança, mas a tribo de Levi não tem herança. E o que eles estavam fazendo? Roubará o homem a Deus, no verso 8: todavia vós me roubais, e dizeis: em que temos roubando? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta é por causa do abuso, que eles perguntam: tornai-o vós para mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que temos nós de tornar? Ué, começa pelo dízimo. A pergunta é: roubará o homem a Deus? Porque não tem como roubar. Não tem como. E esse roubo, que na realidade Deus está cobrando ao homem, é uma coisa que não pertence ao homem. Ou seja, não pertence ao homem de Deus, servo de Deus. Não pertence a ele os 100% do que ele ganha. Os 100% não pertence a ele. Ele tem que pegar dos 100% e pegar 10% a Deus. Hoje nós entregamos em espécie, mas na época era ovelha, gado, oliveira, azeite, azeitona, terra, tudo era entregue a Deus 10%. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ou seja, a cobrança do ministério levítico, na realidade, era justamente pelo fato de também as tribos, os irmãos, não estarem entregando os seus valores para que o levita cumprisse o seu ofício. Então, o que estava acontecendo? O levita estava deixando do tempo e estava trabalhando, correndo atrás, para ganhar alguma coisa. Aí fala: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ao templo, para que haja mantimento da minha casa. Gente, como é que vai o sacerdote manter o seu ofício de louvor à disposição do templo 24 horas? Ah, irmão, 24 horas, ele trabalhava de noite? Não, mas ele estava à disposição do templo. Chegasse uma viúva de viagem, um órfão, alguém faleceu, alguém estava precisando de alguma coisa, a escala, como é a escala lá de Zacarias, no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, que é feita, o sacerdote tinha que estar à disposição para atender aquela viúva, atender o estrangeiro, está na lei.
atender o estrangeiro, atender o órfão, atender o doente. Então, o mantimento na casa era essa manutenção, que houve uma confusão em Atos capítulo 6 para a instituição do diaconato. Bem, trazei todo o dízimo, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Hoje nós fazemos isso em espécie, para que haja bancos, para que haja a própria comunicação dessa na internet, para que haja ar-condicionado, para que haja ventilador, para que pagamos as contas de luz, as taxas, né, os impostos e tudo que benefício compramos para a igreja depois de uma deliberação da Assembleia. A casa tem mantimento de uma outra forma, tá? Então, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos tenha maior bastante. Ou seja, a maldição que eles estavam recebendo é que eles estavam trabalhando e não estavam recebendo nada, né? Há uma fala dos profetas que vai dizer: aquele que recebe dinheiro num saco furado, não sabe onde vai o seu, porque você não entrega o que tem que entregar a Deus. Ou seja, você não entrega o que não te pertence. Se não te pertence, existe uma pessoa correta que você deve entregar, que é na casa de Deus. E a gente vai ver essa recomendação no Evangelho de Mateus. Vamos ver que Jesus fala sobre esse assunto. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, vai dizer o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, vim abrogar, mas cumprir. Não vim abrogar, eu não vim tirar nada, eu não vim desfazer de nada, porque também não poderia, porque foi ele que entregou a lei, né? Mas vim cumprir. Aí voltamos àquela fala do nosso irmão Itamar sobre a interpretação. Quem faz uma interpretação correta da lei? Jesus. É o único que faz uma interpretação correta. Ele diz 17: mas cumprir, porque em verdade eu digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. No Evangelho de Mateus, porque Mateus fala sobre essa questão da lei e vai falar sobre a questão do dízimo, porque Mateus era levita, o nome de Mateus chamava-se Levi. Mateus era levita. Mateus 23 vai dizer aos intérpretes da lei, que interpretava de uma outra forma: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que quer dizer dízimo do endro, do cominho e da hortelã? São temperos da época, que a lei dizia que não era preciso dizimar. Não era preciso do tempero. O tempero não era preciso, está escrito na lei. Mas os fariseus e os escribas faziam de tudo para cumprir. Nós vamos entregar o dízimo de tudo, até daquilo que a lei diz que não precisa cumprir, porque nós somos corretos.
palmas para ele. Mas a misericórdia e o juízo eles obtinham. Jesus diz bem claro. Porém, a misericórdia, a fé, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Mantém o dízimo da hortelã, do erva e do cominho. Mantém o dízimo de tudo, mas não omite a misericórdia, não omite a fé, não omite o amor, não omite, que é o que ele quer dizer. Mateus 23. Voltando de novo para Malaquias, que vai dizer: trazei todo o justo para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. No verso 11 vai dizer: por causa de vós repreenderei o devorador. Alguns falam que o devorador, na interpretação aqui, seria o diabo, mas nesse sentido aqui de Malaquias, o devorador seria aquelas pessoas, os inimigos que invadiam as terras, que roubavam os animais, roubavam as ovelhas, roubavam o cereal, o trigo, que invadia, repreenderia o devorador, que pode ser também o diabo, tá? Mas nesse sentido aqui, é as pessoas que roubavam. Por outro lado, Ageu vai dizer que o que recebe dinheiro num saco furado, né? De qualquer forma, entregar o dízimo não quer dizer que você será abençoado porque entregou o dízimo. Por quê? Porque nós entendemos que só entrega o dízimo quem é abençoado. Se você não for abençoado já, você não entrega o dízimo. Entendeu? Então, há necessidade de entender essa interpretação. Porque eu troquei de carro, eu troquei de casa, porque a minha vida é próxima do que eu entrego o dízimo. Opa! Segura aí. Segura aí, ô vaidoso, prepotente, hipócrita. Só em você entregar, você já é abençoado. Você não tem trabalho, você não tem saúde, você não tem salário, você não tem família, você não tem casa. Você só vai obedecer o que está escrito. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Nós falamos no início que na realidade é uma malcriação, é um mal criado, é uma criança mal criada falando com Deus, falando com o profeta, é o povo. Então Deus aqui vai falar da agressividade. Vocês são agressivos. Agressivos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou, temos o cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Na realidade, eles não falavam somente, eles pensavam. Ou seja, o culto indiferente, o culto cético, o culto frio, o culto sem o compromisso de colocar Deus em primeiro lugar, nos horários, no seu tempo. Essas faltas de responsabilidade é como se dissesse que o inútil é servir a Deus. Porque lembra, eu sirvo bem ao governador, eu sirvo bem ao patrão, eu tenho o meu compromisso, primeiro a minha responsabilidade com os horários amanhã no meu trabalho. Isso quer dizer, inútil é servir a Deus. Ora, nós reputamos por bem-aventurado o soberbo, também os que cometem impiedade e edificam. Se eles tentam a Deus, escapam. Então aqueles que temem o Senhor. O que quer dizer aqui no verso 15? Ele quer dizer aqui no verso 15 que é como se Deus se alegrasse, ou Deus não se incomodasse com quem tivesse responsabilidade. Há uma fala de Asaf reclamando nos salmos justamente sobre isso,
sobre a prosperidade dos ímpios e que não vê os fiéis sendo abençoados. A essa fala. E essa fala se reporta aqui ao livro de Malaquias. Fulano não é crente, fulano não serve a Deus. Pô, a vida dele, Deus é. Não é assim. A Bíblia diz, então, aqueles que temem o Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atento ouve. E há um memorial escrito. Ou seja, Deus está tratando agora não da coletividade, porque não há mais uma nação relacionada à tribo, não há mais uma nação relacionada a reino do norte ou reino do sul. Deus está tratando agora, mudando a sua fala individual, né? Há um memorial escrito, existe algo diante de Deus que Ele está vendo a sua fidelidade, está vendo o seu temor, está vendo a sua responsabilidade, está vendo a sua prioridade, está vendo tudo aquilo que você está fazendo. E o outro? Está vendo também, mas não está vendo da mesma forma como está vendo você. Porque diante de você existe um memorial escrito, Deus está anotando tudo. E os que temem o Senhor, e para os que lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem pobre ao seu filho que o serve. Ou seja, o resultado do que nós fazemos não será visto nesta terra, nesta geração, mas haverá um juízo, haverá uma hora, um momento, haverá um dia para Deus mostrar a diferença. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui a gente já vê, mas lá no final será o resultado. Então, no capítulo 4, que nós vamos encerrar na próxima leitura, que já vai falar do dia do Senhor, já vai falar uma relembrança de Moisés. O Senhor levantará dentre vós um profeta semelhante a mim, está no versículo 4 do capítulo 4, nós vamos ver na próxima aula, e vai falar, ele vai mudar a fala de João Batista para um anjo, no capítulo 3, e no capítulo 4, ele vai falar que esse anjo e esse homem é o Elias. E os escribas vão entender isto, e também os discípulos vão entender isto no Novo Testamento. E vão perguntar a Jesus já sobre esse Elias e sobre esse anjo. Deus nos abençoe. Até a próxima, capítulo 4.